pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 28.1. Uma aula onde nós vamos entrar, pessoal, num novo tipo de movimento, tá? Num novo tipo de lançamento. Vocês já estudaram, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, certo? Já estudaram movimento retilíneo uniformemente variado, viram um pouquinho sobre peso, né? Queda, mas agora você vai ver um tipo de movimento que vai ser parabólico, um tipo de movimento que ele é uma combinação de dois movimentos, tá? Do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Ou seja, dá uma olhada aqui, entraremos no conteúdo lançamento de projétil, né? E aí, para começar essa ideia do lançamento de projétil, vamos deixar claro o que é o projétil. Depois nós vamos analisar esse movimento numa trajetória oblíqua e depois vamos falar sobre a aceleração desse projétil, tudo bem? Então se prepara e vamos nessa. Movimento analisado ao longo de duas direções, ou seja, até aqui, nós estávamos olhando sempre para uma direção, ou X ou Y. O corpo está andando numa reta horizontal, então só olhava naquela direção. Ou então o corpo está caindo, né? Queda livre, eu só olhava naquela direção. Agora eu estou olhando num plano, né? XY, eu estou olhando ao mesmo tempo o que está acontecendo nas duas coordenadas, em X e em Y. Então vamos lá. Na física estudamos o lançamento de projéteis, tá? Então olha lá, aí você para analisar um pouquinho, mas afinal, projétil, né? Você conhece essa palavra? É uma palavra do seu dia a dia? O que significa esse projétil? Então vamos à definição. Projétil ou projétil balístico é qualquer sólido que se move no espaço, né? Como uma flecha, por exemplo. Normalmente usamos a palavra projétil para um objeto que é lançado por algo ou alguém. Por exemplo, se você lançar uma pedra, né? Usando o estilingue, a pedra passa a ser um projétil, né? Ela vai receber essa alcunha de projétil. Olha lá. Então aí tem um rapazinho, né? Esticando ali, ó, o estilingue e está quase pronto para soltar, né? Ele está mirando. Está mirando. Então, estilingue, atiradeira, fisga, é uma arma primitiva, né? Então, construída com forquilha de madeira ou de metal, munida de tiras elásticas com que se atiram pequenas pedras ou outros pequenos projéteis. É conhecido também, né, por diversos outros nomes no Brasil, sendo eles baladeira, atiradeira, fisga, baleira, beca, badoque ou badoque, bodoque, funda, peteca, seta, etc. Entra muito aí o regionalismo, né? Ou seja, o mesmo instrumento ali como brincadeira, né? Entre as crianças, muito famoso, ele vai ter um nome diferente para cada região, para cada localidade. Mas ele pode ter N nomes, vários nomes que você queira, tanto faz, mas o princípio físico vai ser só um, tá? É transformação de energia. Você tem energia elástica, ok? Aí você vai soltar essa energia elástica, ela vai ser convertida em energia cinética, né? Aí se ele ganhar uma certa altura, você vai ter uma combinação de energia cinética, depois sendo convertida em energia potencial gravitacional, tá? Ele pode ter o nome que for, mas o entendimento e o princípio físico por trás desse ato é um só, né? É o que a física chama de transformação de energia. Mas vamos lá, pessoal. Dá uma olhada, né? Aqui é retirado da imagem da sua época, né? Blogspot. O golfe é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de tacos, né, para arremessar uma bola com uma série de buracos numa vasta extensão de terreno. Então, campo de golfe. Usando o menor número possível de tacadas. Nesse caso, a bola, né, nesse caso do jogo de golfe, a bola é um projétil, né? Olha só. Aí aqui o cara está trapaceando, né? Ele chutou com o pé, isso não dá muito certo, não. Mas olha lá, basicamente ele vai ter que dar a tacada com um taco de golfe e a bola até pegou efeito, olha lá.
Ah, bacana, professor. Né? Aqui ele fez errado, com os pés ele chutou a bola, não é futebol. E aqui ele fez certo, ele deu a tacada, olha lá, e essa bola ela tem que se aproximar do buraco, ele chegar no buraco em menos tacadas possíveis, tudo bem? Então, como ele está lançando essa bola, a bola de golfe é um projétil. Olha lá, um outro exemplo aí. Então aqui tem uma representação melhor, né? Ele vai dar uma tacada de golfe, perceba que ela sai aqui, ó, com uma velocidade inclinada, né? Velocidade V0, um ângulo inclinado. A velocidade não sai nem em X nem em Y, ela sai entre os dois, uma velocidade oblíqua, um lançamento oblíquo. O lançamento de projétil pode ser estudado como sendo um movimento oblíquo, tá? E que oblíquo é esse, professor? Essa trajetória parabólica que você está vendo aí, tá? Aí, nessa situação, o que a gente pensa? Eu estou analisando o movimento agora sobre duas dimensões, né? Na horizontal, sobre o eixo X, na vertical, sobre o eixo Y. Lembrando que a gravidade está aqui, ó, né? A aceleração da gravidade vai existir durante todo o processo, vai ser constante e sempre vai ter módulo módulo constante, direção vertical e sentido sempre para baixo, tá? Então aqui, ó, ele vai disparar uma bala de canhão. Essa bala de canhão que vai ser disparada, inicialmente ela tem uma velocidade, né, um vetor velocidade v. Essa velocidade v, ela está inclinada, né, em relação à horizontal, θ, e significa que a velocidade agora ela pode ser decomposta em dois vetores, aqui ó, pode ser decomposta em dois vetores, v0x e v0y, tá? Ou seja, uma velocidade que está inclinada, vamos lá pessoal, uma velocidade que está inclinada está assim, ó, ela está inclinada, mas aí como eu tenho um vetor que está inclinado, eu vou fazer uma decomposição nele, ele vai ter um componente só em x e um componente só em y. Ou seja, se eu fosse olhar separadamente para cada eixo, eu estaria tendo um tipo de movimento em x, trabalhando com aquela velocidade em x, e um outro tipo de movimento em y, trabalhando com a velocidade em y. Lembrando que no lançamento oblíquo, né, ou nesse tipo de trajetória, a gravidade, ou seja, a aceleração, ela está agindo, mas ela age apenas verticalmente. A aceleração age, presta atenção, apenas verticalmente. Significa que ela tem a capacidade de modificar os valores da velocidade em y. Em y. A velocidade em x não é afetada pela aceleração. Ah, não, professor? Não, porque horizontalmente não tem nenhuma aceleração acontecendo, mas verticalmente tem, que é a da gravidade. Tudo bem? Então, por isso que eu falei que esse tipo de movimento aqui, o lançamento oblíquo, ele é um movimento especial porque ele é a combinação de dois movimentos já estudados, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Na horizontal, eu vou ter uma velocidade que não varia, v0x, e na vertical, eu vou ter uma velocidade que vai estar mudando em todo o caminho. Olha que bacana. Vamos nessa? Olha lá. Então, foi feito o disparo, né? A bala de canhão, e ele chega ali, ó. Ah, professor, então em cada ponto, né? Em cada ponto que essa bala de canhão estiver na trajetória, ela vai ter componentes Vx e Vy, certo? Então, por exemplo, ela vai subir aqui, o V0, o Vy está diminuindo, né? Está desacelerando. Chegou no ponto máximo, o Vy é zero no ponto máximo. Aí depois do ponto máximo, o Vy ele reaparece, só que agora perceba que ele está orientado para baixo, o valor dele está aumentando. O que significa o seguinte, que no ponto do lançamento até o ponto mais alto, a velocidade ela vai diminuindo, em y, tá? Ela vai diminuindo por quê? Porque ela está contrária à gravidade. Ok, agora depois do ponto máximo, a velocidade em y ela vai aumentando, porque agora ela está favorável, ela está no mesmo sentido que a gravidade. Significa que no momento do disparo até aqui, ela vai diminuindo em y, aí aqui ela chega em zero. Daqui em diante, V0y vai aumentando, tudo bem? Enquanto que esse vetor em y vai mudando, o x
sempre vai permanecer constante. O Vx sempre vai ser o mesmo, o Vx sempre vai ser o mesmo. Ele não vai mudar, tudo bem? Tá ali, ó. Vamos apagar aqui, ok? Aí nesse ponto que ele chega aqui, ó, o V0y, ele fica máximo e esse aqui praticamente é constante. Ok? Tá aí a trajetória. Uma trajetória com arco de parábola, tá? Aí, curiosidade, né? De Galileu e Newton. Foram os responsáveis por demonstrar que a trajetória de qualquer corpo sobre a ação da gravidade era parabólica, né? E esse tipo de função aqui não é à toa. Você provavelmente já estudou isso aqui em matemática, quando você estudou as funções do segundo grau, quando você estudou gráfico de funções do segundo grau, né? Então, quando você viu o gráfico de função do segundo grau, ax² mais bx mais c, com o valor de a sendo negativo, você já viu uma função parecida com essa daqui. A diferença é que aqui não é a função completa, ela é um pedaço da função. Ele é um domínio específico da função, um recorte. Então, por isso que eu estou falando a palavra arco. Ela é um arco de parábola, ela é um pedaço da parábola, tudo bem? Então, dois grandes físicos, né, historicamente conhecidos, foram responsáveis por fazer essa demonstração da trajetória. Curiosidade, eles utilizaram métodos de medição da velocidade dos projéteis e descobriram que essas velocidades eram variadas. Olha que bacana! Então, atualmente, o homem utiliza supercomputadores que permitem otimizar o lançamento dos projéteis, né? Otimizar significa o quê? Achar as melhores condições que você pode ter para ter o alcance máximo, por exemplo. Mas aí depende muito do que se deseja no lançamento. Você fala assim, eu quero o alcance horizontal máximo, então você vai otimizar para isso. Ou então, você fala assim, eu quero a altura máxima, então você vai otimizar o seu projeto de lançamento para isso. Para uso na educação, vamos lá. Por exemplo, alunos podem utilizar o objeto virtual de aprendizagem, que é o OVA, do movimento de projétil, desenvolvido pela FET, Interactive Simulations. Dá uma olhada. Então, aqui no FET, né, você pode utilizar, sim, um simulador onde tu está utilizando um canhão, dispara a bala do canhão, dá uma olhada aqui, ó, e ele vai e chega no ponto. Pô, bacana, professor. Aqui você vai ter o seu alcance horizontal e aqui você vai ter também qual é a altura máxima. Aqui, ó, qual é a altura máxima que ele atingiu. Tudo bem? Então, lá no simulador você consegue alterar a velocidade inicial de lançamento, o ângulo que você está lançando, né, esse projétil, e vai ver que as duas coisas influenciam tanto na sua altura máxima quanto no seu alcance horizontal. Tudo bem? No lançamento de foguetes, o Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, situado no Maranhão, já realizou o lançamento de 470 veículos espaciais nacionais e estrangeiros. Olha só que bacana, né? Então tá aqui, ó, CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, tá? Tudo bem, pessoal? Então esse CLA aqui, brasileiro, é equivalente ao Cabo Canaveral, né, americano. É um ponto de bastante lançamento, onde tem muito dessa atividade, né? Eles ficam monitorando. Aí você fala assim, mas a nossa NASA, né, é similar ao que seria uma NASA brasileira, ok? Então a sua missão é executar as atividades de lançamento e rastreio, né, de engenhos aeroespaciais. Olha que bacana! O que é um projétil? Então, vamos voltar nisso aqui. Na figura do canhão, né, mostramos o lançamento de uma bala, né, obliquamente, próxima à superfície da Terra, com a velocidade inicial V0. Então, a bala ali é um projétil, tá? Então, qualquer objeto lançado de uma maneira semelhante, né, é denominado como sendo um projétil, tá? Aí você fala assim, interessante, professor. Então, a palavra projétil, se você pesquisar, vai aparecer muita coisa. Notícias policiais, por exemplo, né? Foi um disparo, pegou na parede.
aí vai alguém lá para retirar o projétil, o cara vai retirar o projétil lá. É um exemplo, entendeu? Mas, professor, a gente está jogando, né, alguma coisa na escola, a bola caiu no telhado. É um projétil, entende? Ela realizou um movimento parabólico ali. No estudo do movimento do corpo, ele é um projétil, entende? Então, se atende a muitas situações, desde o lançamento de golfe, de vôlei, de futebol, um disparo de alguma coisa. Então, vamos nessa. Continuando, como sabemos, durante o movimento do projétil no ar, ele estará sujeito à ação do seu peso e da força de resistência do ar. Só que aqui, né, aqui no ensino médio, você não vai trabalhar calculando a força de resistência do ar, tá? Aqui no ensino médio, nós vamos tratar a força de resistência do ar como sendo desprezível, né? Ele é desprezível. Mas em algumas situações mais sofisticadas, saiba que a resistência do ar também é levada em consideração e é calculada, tá? Mas aqui, na educação básica, não trabalhamos com resistência do ar, ok? Então, como a única força que atua sobre o projétil é o seu peso, concluímos que o movimento é acelerado, né? Na sua aceleração, será a aceleração da gravidade. Ó, que bacana! Então, assim, já que o projétil está subindo numa parte da trajetória e descendo na outra, ele é um movimento que tem variações de velocidade, né? E tem essas variações de velocidade devido à aceleração da gravidade, né? Porque a hora ele está no sentido oposto à gravidade e depois ele vai estar no sentido favorável à gravidade. Movimento, né? Analisando ao longo das suas direções. Consideremos um projétil lançado pelo canhão. Ele foi lançado com velocidade inicial V0, formando um ângulo θ com a horizontal, que a gente chama isso de ângulo de lançamento ou ângulo de elevação. Agora vamos separar isso em dois eixos, né? O X e o Y. O eixo X é um eixo horizontal e ele é orientado para a direita. Ele é positivo, orientado para a direita. E já o eixo Y é o eixo vertical. Ele é orientado para cima. Então, para cima é positivo, ok? Tá a representação dele aí, ó. Isso aqui você conhece da matemática. X na horizontal, Y na vertical, correto? Aí você vai ter o encontro dos dois, que é a origem do sistema, a origem do espaço. Representamos o vetor velocidade. Perceba que ele está inclinado. Olha só, esse vetor velocidade, como está inclinado, ele tem duas componentes, tá? Ele tem duas componentes. Quando você olha assim para as componentes do vetor, né? Ó, o vetor é V, ele está numa diagonal aqui, ó, né? Se eu for olhar no triângulo, ele está numa hipotenusa. Mas enfim, ele está inclinado aqui, ó, em diagonal. Perfeito. Ele tem uma componente vetorial Vx e ele tem uma componente vetorial Vy, tudo bem? Então, qualquer vetor que ele não esteja assim, não está só na horizontal, não está só na vertical, ele está inclinado, ele está numa diagonal, saiba que ele é a combinação de duas componentes, tá? Sendo as componentes em x e em y. Vamos nessa? Tá ali, ó. Então, quando o projétil passa por um ponto qualquer da sua trajetória, é sempre possível considerar a sua velocidade v decomposta em componentes, tá? E aí, tendo as componentes Vx na horizontal e a componente Vy na vertical, tudo bem? Então, aceleração do projétil. Vimos que a aceleração do projétil é a mesma aceleração da gravidade, tá? Então, ele é acelerado? Sim, mas qual é a aceleração? A aceleração da gravidade. E por que é a da gravidade? Porque ele está sujeito majoritariamente à força-peso, tá? Desconsiderando a força da gravidade, força de arrasto, ele está majoritariamente sujeito à força-peso e, portanto, está sujeito ao efeito dela, que é a gravidade. Então, para o movimento do projétil, como para outro movimento qualquer, sabe-se que em cada instante a segunda lei de Newton é obedecida, né? E vamos ter que a força resultante é a massa do corpo multiplicada pela aceleração dele, né? Lembrando aí que nós temos grandezas vetoriais e escalares, tá? Força resultante é vetorial.
aceleração é vetorial e massa é uma grandeza escalar. Agora olha a representação aí, né, desse lançamento. Trajetória parabólica, né, um arco de parábola, lançamento oblíquo. Inicialmente ele tem um vetor V, que é decomposto em V0x, V0y. Agora, na subida, eu vou ter redução na intensidade da velocidade vertical. Ou seja, velocidade vertical, no ato da subida, ou seja, do zero até a metade do caminho, ele vai diminuindo, tá? Ele vai diminuindo. Ele vai ter um valor, aqui outro valor, aqui um valor menor, até que aqui ele é zero. Agora, daqui para cá, a velocidade y, ela vai aumentando. Por quê? Porque aqui, velocidade y está oposto, né? Ele está direcionado para cima e a gravidade está direcionada para baixo. E já aqui, na segunda parte, Vy está direcionado para baixo e o A direcionado para baixo. Significa que aqui na segunda etapa, em módulo, Vy vai aumentando. E na primeira etapa, em módulo, ele vai diminuindo. Tudo bem, pessoal? Significa que a única velocidade que não está mudando é a velocidade em x, tá? A componente x da velocidade é constante em todo o processo. Então, como eu disse, é uma combinação das duas velocidades. Agora, diferentes ângulos de lançamento, tá? Mas antes de eu falar isso, tem um detalhe, deixa eu falar sobre esse ponto aqui. Você fala assim, professor, no ponto mais alto do lançamento oblíquo, a velocidade é zero? Não. 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 Em nenhum momento a velocidade aí é zero, tá? No lançamento. Ele sai com a velocidade, ele tem modificações na velocidade. Lá no ponto máximo, ele vai ter a velocidade mínima, que não é zero, e depois ele vai aumentando a velocidade na queda. Aí você fala, ah, professor, mas você não falou que aqui no ponto máximo tinha uma velocidade que era zero? Tem. A componente y da velocidade é zero, mas a componente x dela não é zero. Significa que a velocidade resultante aqui também não é zero. Toma cuidado, tá? Então, nesse ponto, o corpo está passando sobre ele com uma velocidade apenas horizontal. A componente vertical dela é nula. Agora, a partir dele, a componente vertical começa a crescer, só que agora para baixo. Vamos nessa. Continuando. Vamos ver a influência do ângulo, né, no lançamento. Será que se eu modificar o ângulo, lançar ele mais para cima, mais para baixo, né? Mudar o ângulo do lançamento, vai mudar alguma coisa na altura ou no alcance horizontal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lançar 30 graus, ó, teve essa trajetória aí, ó. Ah, professor, ele foi um pouquinho longe, mas ele foi baixo, né? A altura dele foi baixa, tá certo. Então, a 45 graus, olha só, ele foi a uma altura um pouco maior e teve um alcance diferente. Agora, 60 graus, ele vai ter uma altura diferente, máxima e um alcance diferente. Olha lá, ó. Ah, parece que ele foi mais alto. Mas será que ele foi mais longe? Será que ele foi mais longe? Eu vou fazer o anterior aqui para você ver. Olha lá, ó. 45 graus, ele não foi tão alto, mas olha o quanto que ele alcance horizontal dele. E o 30 graus, olha aqui, ó. Ele nem foi tão alto e nem foi tão longe. Ah, professor, então o ângulo altera a altura máxima e o alcance horizontal. Não é isso? Ok? E aí, comparando alguns ângulos de lançamento, olha só, comparando alguns ângulos de lançamento, o que é possível concluir? O que é possível concluir? Olha só, 15 graus, só isso aqui, ó, né? Onde ele parou. 30 graus, só isso aqui, ó. 45 graus, olha 45 graus aqui. 45 graus. Ah, olha só que bacana. 60 graus. Aqui, ó. E 75 graus, olha aqui, ó. Bom, o que a gente consegue concluir a partir desses lançamentos aí? Que existe um ângulo onde, se você lançar sobre esse ângulo, o corpo vai ter um alcance máximo. Alcance horizontal máximo. Que ângulo que é esse?
Tá bem aqui, ó. Que ângulo que é esse? 45 graus. Então, numa superfície horizontal, lançar a 45 graus garante que o teu corpo vá mais longe. É isso. Agora, não garante que ele vai mais alto. Toma cuidado, tá? Tem lançamentos que vai te dar uma altura máxima maior, mas, consequentemente, um alcance horizontal menor, tá? Então, eles não são a mesma coisa. Lançar um corpo oblíquo, fazer com que ele vá mais alto, não é garantir que ele vai mais longe. Cuidado com isso, tá bom? São dois conceitos diferentes. Vamos nessa. Então, olha só. Então, força e aceleração no eixo X. Vamos dar uma olhada. Ah, professor, no eixo X, a força resultante é 0. E a aceleração, consequentemente, também vai ser 0. Aí você fala, nossa, mas por quê? Por que a gente pode afirmar que na horizontal ele tem força resultante 0 e o A 0? É fácil. Porque olha só, eu faço aqui um lançamento, ó, oblíquo. Oblíquo, né? Aí desse lançamento oblíquo, digamos que eu comece a analisar o Vx aqui, ó. Vx. Aí aqui, é o mesmo Vx. E aqui, é o mesmo Vx. E aqui, é o mesmo Vx. E outro aqui, é o mesmo Vx. Falou, nossa, mas o corpo não está subindo e descendo? Tá. O corpo está subindo e descendo nesse lançamento oblíquo aí. Uma hora ele está subindo, na parte da subida da parábola, e na outra hora ele está descendo. Pô, mas a força está constante, perdão, mas a velocidade está constante? É. A velocidade horizontal, sim. A velocidade horizontal é constante. E o motivo dela ser constante é porque, no processo, existe uma aceleração vertical apenas, dado pela gravidade. Horizontalmente não tem aceleração. Então a velocidade dele em x é constante. Significa que em x nós temos um movimento uniforme. Analisando em x, tá? É um movimento uniforme, com velocidade constante, tudo bem? Então ele não tem aceleração porque a velocidade não está mudando. Se a aceleração é 0, consequentemente a força resultante em x também é 0. Vamos nessa? Agora, em y, a conversa é diferente, tá? Em y vai mudar sim. Em y, quando eu vou olhar para a força e aceleração em y, a minha força resultante é a minha força peso, né? E aí vai ser igual a menos massa vezes a y. Aí você fala assim, então meu AY vai ser essa força dividido pela massa. Então meu AY vai ser menos a massa vezes a gravidade dividido pela massa. O meu AY vai ser o negativo da gravidade, ou seja, uma gravidade, né, que está orientada para baixo, tudo bem? Então, em x, a aceleração é 0, e em y, a aceleração em módulo é igual à gravidade. Olha lá. Ó. Então, o movimento do projétil na direção x é um movimento uniforme, um movimento que não tem aceleração, um movimento que tem velocidade constante. Agora, em y, o movimento do projétil na direção y é vertical e ele é um movimento uniformemente variado. O que significa dizer que uma coisa é uniformemente variada? Olha só, parece até um contrassenso, parece uma coisa que não combina com a outra. Uniforme e variado. Como é que uma coisa pode ser uniforme e ser variado? É porque tem um significado aí para cada coisinha, né? Vamos lá. Um movimento uniformemente variado. Uniformemente quer dizer o quê? Que ele tem uma aceleração, que é a da gravidade, e essa aceleração não muda. Não muda. Em nenhum momento do lançamento o valor da gravidade muda. Então, é um movimento uniforme, ok? Agora, variado quer dizer o quê, professor? Quer dizer que a velocidade está mudando. Mas aí que está o detalhe, ela não está mudando de qualquer jeito, aleatoriamente. Ela está mudando a uma taxa constante. E a taxa com que ela muda é exatamente a aceleração, que é constante. Tudo bem? Então, quando eu olho para a componente em y da velocidade,
é sim um movimento uniformemente variado. Então, essa é a beleza do lançamento oblíquo, ele combinar dois movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vamos nessa. Olha lá. Então, a sua aceleração é orientada para baixo, né? A gravidade é um vetor, né? É uma aceleração da gravidade, ela é um vetor e ela sempre está orientada na vertical para baixo, tá? Vamos a um exemplo. Um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial v0, cujas projeções vertical e horizontal têm módulos, respectivamente, de 100 metros por segundo e 75 metros por segundo. Então, ele está falando aqui para mim. Vamos lá, né? Tem projeções vertical e horizontal, tem módulos, respectivamente. Então, como ele começa falando de vertical, em vertical, ela vai ter, cadê aqui? 100. Ó, é V0Y. E na horizontal, ele vai ter 75 metros por segundo, que é o V0X, né? V0Y, 100 metros por segundo, e V0X, 75 metros por segundo, ok? Então, ele deu aí as componentes, vamos apagar aqui, ele deu aí as componentes da velocidade, né? Do vetor velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar, vamos lá. No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula, tá certo isso? Letra B, o projétil chega a B com velocidade nula, tá certo isso? Em B chega com velocidade nula. A velocidade vetorial do projétil, ao atingir B, é igual ao do lançamento, tá certo isso? Letra D, durante o movimento, há conservação das componentes horizontal e vertical da velocidade. E aí? E letra E, durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Tudo bem? Então vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Então, vamos entender, né, por que as outras não estão corretas. Vamos lá. Vamos refletir aqui, ó, juntos. Letra A. No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Isso é falso, tá? Por que é falso? Lá no ponto de altura máxima, ele tem, olha só, ele tem componentes Vx e Vy. Na altura máxima, apenas a componente Vy é zero. Significa que na altura máxima, ele ainda tem a componente horizontal da velocidade. Então, a velocidade como um todo, ela não é nula, tá? No ponto máximo, de altura máxima, a velocidade em módulo é igual à velocidade horizontal. Então, ela não é nula. Aqui, o projétil chega em B com velocidade nula. Tá certo isso aí, pessoal? Vamos lá, manda na tela. Vamos nessa. Aqui, ó. O projétil chega em B com velocidade nula. Não, ele não chega com velocidade nula, né? Aqui ele tem, olha só, nesse ponto V0Y, Vy igual a zero, no ponto máximo. E aqui ele vai ter uma Vx, que é constante, e ele vai ter uma Vy que veio crescendo, ó. Ok? E aqui, durante o movimento, a conservação das componentes vertical e horizontal. Ah, professor, a conservação. Não. A única componente que é conservada é Vx. Vy sempre vai estar sendo modificada ao longo do caminho. Por quê? Porque a aceleração acontece no eixo Y. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Essa é a nossa resposta, é a letra D. A componente horizontal é conservada. Continuando, atletismo, superação é a máxima da competição, tá? A disputa nas diversas modalidades do atletismo foi acirrada durante os Jogos, vai ser o 30º... Espera aí, uma pausa. Uma pausa. Ué. Ah, agora apareceu.
O negócio de apagar a tela aqui não tinha aparecido. Apagou. Ó, agora apagou tudo. Pronto. Já? Vamos lá. 3, 2, 1, foi. A disputa nas diversas modalidades de atletismo foi acirrada na 38º Jogos Esportivos do EFON, que acontecem em Angra dos Reis, nos dias 7 a 9 de agosto. A primeira prova disputada foi o lançamento de dardo, né, dos representantes do EFON. Eram alunos do Veloso e Pavani, enquanto os do Colégio Naval eram dos alunos Douglas, Lenderson e Caio Fábio. Após alguns arremessos, o aluno Veloso conseguiu a incrível marca de 47,8 metros, sagrando-se campeão, seguido de Douglas com 44,6 metros e Lenderson com 41,56 metros, ok? Então aqui ele está dando as medidas, né, de cada competidor. Olha lá, lançamento de dardos, ok? Então o dardo costuma sair das mãos do atleta com a velocidade de 100 km por hora. Após o voo, ele aterra numa zona relvada que costuma ocupar a zona central dos estádios de atletismo. Observando a parábola do dardo arremessado pelo atleta campeão citado no texto, o matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura y em metros do dardo em relação ao solo, decorrido t segundos do instante do seu lançamento, no caso t igual a 0. Utilizando os dardos do texto, se o dardo foi lançado a 40 graus em relação horizontal, desprezada a altura do atleta e considerando gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a expressão que o matemático encontrou foi, então vamos lá. Ó, como dados ele fornece aqui o seno e o cosseno, tá? Então vamos lá, vamos utilizar a equação. A altura vai ser a velocidade inicial em y vezes o tempo, menos a gravidade pelo tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Considerando aqui a posição do início do lançamento como 0, né? Sabemos que a velocidade inicial 100 km por hora, o ângulo de inclinação θ, e ele deu o seno e o cosseno. Velocidade V0y igual V0 vezes seno. Então, a velocidade V0 vai ser o 100 dividido para 3,6. Ou seja, está em quilômetros por hora, agora ele está em metros por segundo, 27,8. Então, eu vou pegar 27,8 e multiplicar pelo seno de 40. V0y vai ser 27,8 vezes 0,64, que vai obter 19,6 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial em y. A equação da posição ou da altura, 19,6, ok? Velocidade inicial em y, vezes tempo, menos 10t ao quadrado sobre 2. Ah, professor, ainda posso dividir aqui, ó. 10 dividido para 2 vai te dar 19,6t menos 5t ao quadrado, ok, pessoal? Aí eu posso somente reorganizar aqui, ó, y é igual, como está menos aqui, ó, menos 5t quadrado mais 19,6t, né? Está condizente, então, com a letra B. Tudo bem, pessoal? Então, essa aí foi uma questão interessante, né? Foi uma questão bacana. Ela precisou o quê? Que fosse feita a conversão de unidades de quilômetro por hora para metro por segundo, e depois precisou levar em consideração a decomposição vetorial que aconteceu em cima da velocidade. Tudo bem? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.